Estamos ao vivo. Olá, pessoal. La Greca na área. Vamos conversar hoje sobre vendas durante a semana. Muitos de vocês me mandam mensagens, perguntam constantemente. Eu vejo no grupo de alunos também, perguntam constantemente sobre como vender durante a semana. Então, eu quero trazer aqui para vocês sobre essa live. Eu quero discorrer aí nos próximos minutos aí. Será uma live curta, aproximadamente 30 a 40 minutos, né? 30, 35 minutos aí, onde eu quero falar um pouquinho para vocês sobre como eu vou auxiliá-los a fazer, né, mais vendas durante a semana. Então, se você tiver interesse sobre esse assunto, você vai descobrir quais são as barreiras que estão impedindo você de triplicar as suas reservas, porque só vender durante a semana não faz você triplicar suas reservas. E o que está obstruindo exatamente esse aumento na ocupação, né, durante esse período de semana, onde você consegue vender muito bem durante o final de semana e a sua semana geralmente ela é meio morta. O volume de reservas que você tanto deseja alcançar, talvez hoje eu consigo destravá-los aqui durante essa live para que você consiga, né, exatamente trazer essa ocupação que você tanto almeja e preencher os seus dias de semana. E não saber disso pode levar o seu negócio à estagnação ou até mesmo à falência. Obviamente que é o combustível de qualquer empresa, né, o combustível de qualquer, digamos, segmento é vendas. Né, que nem um ser humano que o coração não bate, um ser humano que não respira, ele está morto. A mesma coisa é uma empresa que não vende. Muito bonita, muito bem preparada, muito bem arquitetada, só que sem vendas você não consegue prosperar. Então, como falei, o tema de hoje é o seguinte: está com dificuldade de receber reservas durante a semana? Faça exatamente o que eu vou descrever aqui na live e tente destravar todos esses obstáculos. Então vamos lá. O que é, né, esse obstáculo que a gente enfrenta hoje? Como vocês sabem, a grande maioria dos meios de hospedagem, eles vendem na alta estação, eles vendem em datas comemorativas, vocês conseguem vender muito bem também em feriados e principalmente, né, durante o ano todo, nos finais de semana. Só que vocês sabem que só essas datas não é o suficiente, né, para você que queira viver do seu meio de hospedagem, para você que queira prosperar com o seu meio de hospedagem. Só esses períodos não são suficientes. Então, por isso que é importante que você entenda, né, quais são as datas, né, como que você trabalha a semana para que você consiga exatamente triplicar as suas reservas. Então, como você sabe, essa é uma grande dificuldade. Por quê? Como vocês obviamente já têm observado, o custo fixo de vocês diminui à medida que a sua ocupação aumenta. Por quê? O custo fixo, ele já está lá, como o próprio nome diz, é um custo fixo. Então, você sabe que se você paga parcela, né, do seu imóvel, se você paga um arrendamento, você sabe que tem várias outras despesas fixas, né, como internet, entre outros, que à medida que a sua ocupação aumenta, esse custo diminui. Já o custo variável é à medida que o quê? À medida que a sua ocupação aumenta, esse custo também ele tende a aumentar. Essa despesa ela tende a aumentar. Então, tendo isso em mente, você também precisa se preparar para isso também quando você for calcular o custo do seu imóvel fechado. Ou você que é dono de hotel e pousada, calcular o custo do seu quarto vazio. Porque eu sempre falo para vocês que o custo do quarto vazio é um dos pontos mais importantes que a gente tem no nosso negócio e que muitos de vocês desconhecem esse conceito. O custo do quarto vazio, como eu sempre chamo, chama-se cost par, que é o cost per available room, ou seja, custo por quarto disponível. Seja ele, independente de você, ele tá dormindo fechado ou não, ele tem um custo, né? Obviamente ele tem um custo. Se ele estiver sendo utilizado, óbvio que ele tem uma despesa, ele tem um custo em cima, e se ele estiver fechado, ele também tem uma despesa. Então, quando você pensa que você quer hóspedes durante a semana, você tem que preparar a sua, digamos, a sua taxa de ocupação. Então, a gente não espera a taxa de ocupação acontecer. A gente sabe que a gente projeta ela. Então, se, por exemplo, eu quero 70% de ocupação, se eu tenho um único imóvel, eu sei que eu vou vender o quê? 21 dias. 21 dias estará exatamente as minhas 70% de ocupação, esses 21 dias. Se eu tenho um hotel, se eu tenho uma pousada, eu tenho 10 quartos, eu sei que eu preciso de 210 diárias para que a minha ocupação aconteça, para que a minha taxa de ocupação aconteça. Não é isso, 70%. Para quem tem 10 quartos,
são 210 diárias. Então, importante que vocês entendam isso, porque isso também vai impactar diretamente no cálculo do seu custo quarto vazio. Por quê? Porque você está querendo trazer hóspedes durante a semana, onde a sua ocupação vai aumentar e, consequentemente, as suas despesas variáveis também, onde vão impactar no seu preço. E como vocês sabem, para a gente atrair hóspedes durante a semana, é importante também que a gente trabalhe um preço um pouco abaixo do final de semana. Por quê? Porque se durante o final de semana eu já tenho a demanda que eu espero, no final de semana, se durante o final de semana eu já tenho a demanda que eu gosto, que eu espero, né, que normalmente acontece, durante a semana essa demanda não existe, então ela vai passar a existir, então as minhas despesas variáveis elas vão aumentar. Por isso que é importante que você conheça o custo do seu quarto vazio, né, como eu chamo de cost par, que você conheça ele para que você consiga precificar da forma correta e não esteja vendendo durante a semana tomando prejuízo, tá? Isso é super importante. E muitos de vocês perguntam, beleza, Lagra, que eu já entendi, mas no meu meio de hospedagem assim, mesmo eu que tenho um flatzinho, eu preciso saber de tudo isso, independente do seu tipo de hospedagem, a grande maioria sofre com os dias de semana. A grande maioria, com exceção daqueles destinos que são mais exclusivos para hóspedes de negócio corporativo e tal, porque você sabe que os destinos que são focados, né, para empresas, eles não têm esse problema. O problema deles já é outro, né? O problema deles é exatamente o final de semana. Mas só que aqui eu estou falando para a grande maioria, que são questionamentos que muitos de vocês perguntam. E aí eu quero te devolver a seguinte pergunta. Para você trazer hóspedes durante a semana, você precisa entender o que é que esses hóspedes gostam, o que é que você poderia oferecer na sua hospedagem durante a semana. Eu posso falar para você exatamente sobre mim. Eu poderia me citar, né, dentro desse caso aqui, referente às minhas férias. Eu saí de férias recentemente, né? E eu priorizei por meios de hospedagem que tinham o Smart TV, porque minha filha assiste aqueles desenhos animados ali do Netflix, né? Especialmente o tal de Patrulha Canina. É um desenho que, cara, eu sei tudo decorado, o nome dos personagens, tem todas as falas, porque é o que mais passa dentro da minha casa isso. Então, eu priorizei muito por isso. Eu priorizei também por uma boa internet. Isso era super importante também. Eu priorizei por uma boa internet, porque a conexão, o dia a dia, né? E a gente tava ali, né, com o celular, querendo, sei lá, baixar um livro no Kindle, ver alguma coisa. Então, isso aqui era super importante, né? Porque eu sou uma pessoa que eu não vejo televisão, então ler notícias, acompanhar algumas coisas para mim era super importante. E eu também priorizei por ter lazer para minha filha. Né, como eu estava fazendo uma viagem em família, com a minha esposa e com a minha filha pequena, eu priorizei para o meio de hospedagem também que tivesse entretenimento para a criança. Então, piscina era importante, uma recreação era importante, uma área de lazer com brinquedos, com parquinhos, lugar para ela correr, isso para mim era super importante. Tá? Então, você entender qual que é a expectativa do seu hóspede, né, do que ele espera do seu meio de hospedagem. Então, entrando um pouquinho mais a fundo sobre isso, então, como eu sempre digo, papel e caneta na mão. Live do Lagrega sempre tem que ter papel e caneta na mão, quando a gente anota isso aqui. Isso aqui é uma aula, né? Vamos dizer, um script todo para que você consiga desenrolar um pouco mais sobre isso. Então, o primeiro ponto é você identificar, né, o seu hóspede-alvo, você entender mais sobre ele, para você conhecer as preferências, as necessidades, né, as frustrações desse cara, os medos que ele tem. Eu sempre repito isso quase que diariamente nas lives, porque muitos de vocês subestimam essa parte do processo, porque se você não sabe quem você quer, dificilmente você consegue montar uma estrutura que seja atrativa para o seu hóspede. Então, identificar a pessoa que você quer atrair. Quando você identifica essa pessoa, é muito mais fácil você vender para ele. Então você identifica, cara, a pessoa que eu quero trazer é esse tipo de família, com esse perfil, mais ou menos com uma ou duas crianças, com essa faixa etária. Então você começa a preparar um ambiente para esse tipo de pessoas. Então fica mais fácil você vender para ele. Segundo ponto também, para você atrair esse tipo de família, que é o que você quer para durante a sua semana, é ter uma comunicação assertiva. Ou seja, quando você sabe quem você quer, é mais fácil você se comunicar do que quando você se comunica de forma muito genérica, muito abrangente. Então, isso tudo faz parte do processo para você atrair hóspedes durante a semana. Terceiro ponto, em relação a você oferecer o que ele está buscando, o que ele está precisando. Então, isso é muito importante. Por exemplo,
Daqui mais alguns meses, né? Vamos botar aí aqui uns mais 7 semanas especificamente, o meu filho está chegando, né? O meu segundo filho está chegando. E provavelmente eu devo passar aí provavelmente 1 mês, 2 meses, eu estou procurando por um local que consiga atender, que eu consiga fazer minhas lives, que eu tenha uma boa internet, que eu tenha uma estrutura para eu sentar, para que eu trabalhe. Minha mulher vai estar de licença maternidade, mas eu vou estar trabalhando. Mas ao mesmo tempo eu preciso de um local também que seja legal para minha filha brincar. Então eu vou passar o quê? Bastante semanas, digamos assim, né? Obviamente que eu também vou estar durante o final de semana, mas eu também vou passar bastante a semana. Então, importante que você entenda. Então, eu já estou procurando um lugar que tenha boa internet, brinquedo, piscina, né? Que seja um lugar agradável, seguro também, né? Eu tenho que sentir segurança de onde eu estou indo, né? Muitas vezes eu estou indo para uma região que eu não conheço tão bem. Então, assim, sei lá, eu ser assaltado, sei lá, enfim, a gente tem esses medos, né? Não falo que você tem que entender o medo dos seus hóspedes, é sobre isso. Não, você tem um lugar, às vezes uma casa na praia muito, digamos, isolada. Recentemente aconteceu um episódio em São Miguel do Gostoso. Não vou citar o nome da propriedade, tá? Vocês podem procurar aí. Mas recentemente aconteceu em São Miguel do Gostoso um arrastão dentro de um hotel, né? Aconteceu um arrastão dentro de um hotel. Vocês viram lá, as pessoas entraram, né? Era um hotel que fica numa área um pouco isolada em São Miguel do Gostoso. E as pessoas entraram, simplesmente bateram nos quartos e as pessoas saíram fazendo arrastão, levando o celular, ameaçando as pessoas. Então, assim, eu me preocupo muito com isso, né? Eu não tenho arma, não ando armado, então como é que eu vou me proteger? Então, eu tenho que entender um pouco sobre isso. E o próximo ponto também, para que você queira trazer hóspedes durante a semana, é você entender o que é que diferencia a sua hospedagem dos seus concorrentes. Isso é super importante, você entender isso. Qual que são os grandes diferenciais que você tem, que você oferece, que os seus concorrentes não oferecem. Porque se você produz, né, se você oferece o mais do mesmo, aquilo se torna um commodity, digamos assim. Né? Você, eu tenho um lugar limpinho, organizado, né, com boa internet, que isso já é obrigatório, mas o que é que você tem a mais? Qual a experiência que você proporciona mais? Às vezes a decoração, às vezes o lugar é muito aconchegante, às vezes você tem coisas que os seus concorrentes não têm. E enquanto menor for a sua propriedade, que isso é um grande público meu, por exemplo, a minha comunicação ela é muito direcionada para pessoas que têm acomodações pequenas. Para você que é anfitrião, para você que tem uma pousada com 4, 5 quartos, para você que tem um hotel com 10, 15, 20, 30 quartos, a minha comunicação não é para um hotel que tem 150, 200, 300 quartos. Não é. Então você vê que a minha comunicação ela é focada nisso. Por quê? Porque é uma comunicação personalizada e, além do que, todas as estratégias que eu dou são estratégias para que você personalize o seu meio de hospedagem. É muito difícil um hotel muito grande personalizar a estratégia dele. Por isso que eu vejo uma grande vantagem dos pequenos sobre os grandes em relação a isso. Por quê? Porque os grandes não conseguem personalizar a sua, digamos, estadia por conta do volume de quartos. Então você vê que você se torna mais um dentro daquela hospedagem. Então, por isso que é importante que eu sempre digo quais são os seus pontos fortes, entenda o seu hóspede, a comunicação vai ser melhor, é mais fácil vender para ele, você consegue oferecer exatamente o que ele precisa, o que ele está necessitando, e de quebra, eu consigo oferecer para ele também as preferências dele. Por quê? Porque eu estudei ele, eu conheço ele muito bem. E a partir daí, eu consigo me diferenciar dos meus concorrentes e eu já não brigo mais por preço. E sim, eu estou agora num terreno, né, digamos, no Oceano Azul. Por quê? Porque o que eu tenho, ninguém tem. Talvez um ou dois, e aí tem mercado para todo mundo, obviamente. Então, entendendo isso, identifique seus pontos fortes, né? Ou seja, é importante que você identifique ele. La Greca, eu não tenho pontos fortes. Você vai melhorar algo que já existe. Tem alguma coisa que já existe que pode ser melhorado? Isso é importante. Não tem. Então, putz, eu já tinha um negócio aqui e descobri agora, parando para pensar que eu tenho. Então, eu vou começar a explorar isso, porque antigamente isso passava despercebido. Eu não me ligava que os hóspedes faziam questão disso. Então, atenção nisso. Mas, Lagrec, eu não consegui identificar, eu não tenho nada para melhorar, nada passou despercebido por mim. E agora? Eu crio. Eu crio. Então eu tenho um flat, eu tenho um apartamento e eu sou louco para receber famílias, cara, eu vou ter brinquedos. Eu quero receber brinquedos. Então, se eu quero famílias, o que é que família precisa ter? Se você não tem filho, talvez você ainda não teve esse raciocínio ainda. Mas se você tem, você já sabe do que eu estou falando. É impossível você ir para um lugar que não tem entretenimento para criança. Pode ser um apartamento maior, mais confortável, mais aconchegante, mas se não tiver brinquedo, não tiver entretenimento para criança, esse apartamento vai ser um caos.
porque ele não vai servir para as pessoas. Você que tem criança pequena sabe do que eu estou falando. Então, por isso que é importante você entender isso. Então, como é que eu construo? Eu tenho um apartamento que tem 3 quartos, um quarto eu faço um escritório, o outro quarto é uma brinquedoteca e no outro quarto é o quarto para o casal. Acabou-se. Eu montei uma estrutura porque agora eu sei que a grande maioria das pessoas que viajam, a grande maioria da demanda são casais. Pô, Lagreca, como é que você sabe disso? Você trabalha com Booking? Se você trabalha com Booking, clique na sua página inicial. Você clicar na sua página inicial, vai ter lá um pouquinho mais abaixo, vai ser dados. E se eu não me engano, vai ter oportunidades, é o nome do lado. Eu posso até conferir aqui. É dados ou até oportunidade. Quando você clica lá, deixa eu olhar aqui, eu lhe digo exatamente agora como é que está escrito. Você vai ver lá a preferência por isso. Você consegue identificar, né, exatamente esses pontos. Quem estiver me vendo no YouTube, eu vou poder até compartilhar a tela, tá? Aqui, eu já achei onde é que eu queria. Quem estiver me vendo pelo YouTube, eu vou até compartilhar. Quem estiver no Instagram, desculpa, eu não vou poder compartilhar. Mas quem estiver me vendo pelo YouTube, no meu canal do YouTube, quem não me segue ainda, que está me vendo no Instagram, não esquece, Felipe Lagreca, bota lá no YouTube que você vai seguir meu canal. Mas quem estiver vendo no YouTube vai ter essa preferência agora, porque eu vou conseguir compartilhar uma tela com vocês aqui, ó. Preste atenção aqui, vocês que estão me vendo no YouTube. Se vocês clicarem aqui, ó, quem está me vendo no YouTube aí, boa, galera, tá me vendo aí? Tá meio piscando minha tela aqui. Então, ó, preste atenção aqui, ó. Quando você clica aqui nessa aba, página inicial, aí aqui vai ter operações e vai ter dados. Vocês vêm aqui, ó, e clicam em dados. Cliquem em dados. Quando vocês clicarem em dados, vocês vão ver aqui, ó. Olha aqui, ó, que ele vai dizer, ó, o tipo do viajante aqui, ó. A janela de reserva, não vamos entrar nesse assunto agora, mas vai ter aqui, ó, tipo de viajante. No tipo de viajante, eu vejo que 60% das pessoas que estão indo para esse destino, né, esse é um apartamento que está em Porto de Galinhas, são casais. 25% família, 12% são grupos. Então, isso aqui é super importante que vocês identifiquem isso aqui. Por quê? Porque vocês vão construir o seu produto para o seu hóspede-alvo. Faz sentido o que eu estou falando aqui, turma? Quem estiver no YouTube e estiver me acompanhando, faz sentido o que eu estou falando? Porque é exatamente isso que eu vejo que a galera entrou aqui, eu vou repetir, tá? Eu vou repetir para não deixar vocês no vácuo aqui, que eu vi que entrou mais gente no YouTube. Aqui, ó. Quando você clica aqui, nessa aba aqui, página inicial, tá? Aqui, ó, vamos lá, aqui, ó. Aqui, ó, página inicial, você clica aqui. Quando você clicar aqui, você clica aqui, ó, vai estar em operações, você clica aqui em dados. Quando você clicar em dados, você baixa um pouquinho aqui, que você vai ver o tipo do viajante. Tem um tipo do viajante, tem a janela de reservas, viajante doméstico, dispositivo de compra, os países, a política de cancelamento que mais está vendendo na região, a duração da estadia está aqui, ó. A maioria das pessoas estão ficando o quê? 3 a 7 dias, é um destino que tem uma longa duração. Isso aqui é super bom, tá? Isso aqui é super favorável para vocês. Beleza? Então, aqui, ó. Então, como eu estou vendo isso aqui, olha aqui, ó. Casais. Então, eu vejo que 60% dessa região é casal. Então, se eu vejo que eu estou recebendo muitos casais, eu preparo para casais. Se eu estou vendo que a minha região tem muito mais família, eu preparo para família. Porque não adianta você ter um meio de hospedagem grande e você dizer, eu só quero grupo, só quero 6, 7, 8 pessoas. Mas, cara, grupo é 12%, é a minoria. É a minoria. Então, você tem que entender que você vai buscar através da maioria e não da minoria. Isso é uma grande sacada que você tem que observar. Beleza? Então, deixa eu parar aqui e voltar a tela para mim. Então, esses são os pontos que vocês precisam entender, tá? Ou seja, eu sei quem eu quero trazer, isso é um assunto que eu vou repetir muito, porque muitos de vocês subestimam isso. Então, vocês precisam entender sobre isso, identificar os hóspedes que você desejam atrair, os pontos fortes, os diferenciais que vocês têm para oferecer para eles, fazendo uma pesquisando sobre eles, entendendo o que é que vocês querem, né? Como é que eu posso te ajudar, quais são os pontos que você tem. Pô, Lagreca, cara, tem tantos pontos que vocês têm para identificar sobre isso, para vocês atraírem esses hóspedes, porque a partir daí vocês constroem o seu produto em cima disso. Outro ponto também super importante é que vocês precisam entender que muitas das pessoas estão trabalhando, porém de forma remota. Tem muita gente que é servidor público, que está de teletrabalho, tem muita gente que está na sua empresa, que está de home office, tem muita gente que está de férias, tem muita gente que, enfim, tem vários tipos de business. Tem diversas pessoas que trabalham na internet, que são os nômades digitais, tem várias pessoas. Então, como é que eu atraio esses hóspedes? Como é que eu atraio? Primeiro ponto, durante a semana, não tem ninguém que é vagabundo, que não está sem trabalhar, que está fazendo nada. Ou o cara está de férias, ou o cara está desempregado. Mas o cara não está vagabundando, ou o cara está buscando um emprego, ou o cara está de home office, ou o cara está de férias. Mas você tem que entender que se você quer atrair alguém para a semana,
Você precisa entender que tem que ter uma mesa de trabalho. Tem que ter. Eu acabei de fazer, eu comentei isso ontem. Eu fiz uma reserva para minha mãe no apartamento no Rio de Janeiro, né? Agora para começo de novembro. Cara, um apartamento lindo, 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 lindo. Não vou fazer mexendo do cara, mas o apartamento do cara, uma boneca. Apartamento massa, né? Organizadinho, com a mesa de trabalho. Apartamento pequenininho, mas apartamento todo organizado. Então, assim, mas preparado. Tinha um local de trabalho, né? Uma mesa, uma cadeira legal que eu vi, que a cadeira era legal, a mesa também era legal. Uma conexão de internet, né, que deve ser bacana, eu suponho que deva ser bacana também. Ele não colocou no anúncio, então não sei dizer se é tão legal ou não, mas que deveria ser ou deverá ser, né? Não sei. É importante também que você entenda que você tem que trabalhar uma diferença tarifária. Ou seja, durante minha semana eu trabalho num preço mais baixo e no final de semana talvez um preço mais alto. Então eu consigo equilibrar isso. E se o hóspede que vier durante a semana ele querer estender e eu tiver disponibilidade, eu ser coerente com isso também, né? Eu pensar, cara, não, mas meu final de semana eu vendo mais caro. Mas, pô, o cara me ajudou na semana. E é o que eu sempre digo para vocês, um outro conceito. O REVPAR, ou seja, o Revenue Per Available Room. Ou seja, receita por quarto disponível. Do jeito que eu calculo o meu custo do quarto vazio, que é o meu cost par, eu tenho que também entender qual é o meu REVPAR. O meu REVPAR é a minha receita por quarto disponível, a minha receita por dias disponíveis, se você é um anfitrião. Então, a conta é o seguinte: rev par menos cost par é igual ao profit par, que é o lucro. Profit é lucro em inglês. Então, rev par, receita por quarto disponível, menos o cost par, custo por quarto disponível, é igual ao lucro por quarto disponível, o profit par. Isso, então, você entender esse conceito, isso é super importante. Por quê? Porque muitas vezes você vai dizer, não, mas no final de semana eu ia ganhar mais dinheiro. Beleza, então quer dizer que você quer trocar o seu final de semana por mais dinheiro e a vacância durante a semana? Está disponível durante a semana? É isso que você está querendo dizer? Então a gente tem que ser coerente nas nossas ações. Porque você não adianta você querer só ganhar o tempo inteiro. Não, eu quero ganhar, eu quero o máximo. Isso é o melhor cenário. Eu quero o máximo de dinheiro durante o final de semana, eu quero ganhar o máximo de dinheiro possível, e eu também quero ganhar o máximo de dinheiro também possível durante a semana. Cara, isso é o melhor dos cenários. Mas essa é a realidade? Vamos para cá, desce para cá. Essa é a realidade? Fala a verdade comigo, essa é a realidade? Não é. Então, se você quer triplicar suas reservas, existe uma metodologia para isso. Então, você entender, cara, então eu conheço o custo do meu quarto vazio, eu conheço qual é a minha receita por quarto disponível, quanto que eu preciso ter dia a dia para atingir o meu prolabore, para pagar minhas despesas fixas, para pagar minhas despesas variáveis. Eu já tenho isso tudo mapeado, então eu vou fazer o quê? Como seria um contrapeso, né? Seria a palavra seria essa, um contrapeso de você olhar e dizer assim, cara, beleza, eu faturei muito bem, né, no final de semana passado, mas só que esse hóspede agora está passando comigo aí 5 dias, né? Ele entrou na quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, vai embora na segunda. Então, putz, eu não posso querer cobrar o preço do final de semana também tão alto, porque senão eu perco os dias da semana que ele ficou. Então, você ter essa estratégia, você entender um pouco sobre isso, porque isso dá um equilíbrio na coisa. E lembre-se, hóspede satisfeito, aquilo gera indicação, boas avaliações. Se você oferece produtos para vender, que é o que eu sempre digo para vocês, nós não somos vendedores de diárias, nós não vendemos diárias, nós vendemos experiências. E experiências não é só você vender a diária. Obviamente que ela é uma parte super importante do processo, mas a experiência também está impactada também com o consumo dele, com as comodidades. É que você diz assim, cara, qual que é a experiência que o Uber da vida me proporciona? Qual a experiência que o Uber me proporciona? Para pensar, ele te proporciona uma experiência de você de comodidade, porque o carro lhe pega na porta de onde você está, de facilidade, praticidade e segurança. Essa é a experiência que o Uber te fornece. A gente fornece experiências também para os nossos hóspedes, obviamente, mas obviamente que a gente também tem que fornecer o quê? Facilidade, praticidade, comodidade para eles. E para isso, eu não só vendo diárias. E aí, quando você começa a entender que o hóspede, ele baliza, a sua baliza central, o seu ponto de partida é ele no centro do seu negócio, eu não estou querendo dizer que o hóspede tem sempre razão. Eu não estou falando isso. Não é isso que eu estou dizendo. Obviamente que a gente sabe que tem hóspede, cara, que é carne de pescoço. Não sei se vocês conhecem essa terminologia, mas tem hóspede que é carne de pescoço. Eu entendo isso muito bem. Mas você entender que
você proporcionar uma experiência para ele, aumenta consumo, duração, indicação, e o teu ticket sobe. É fato disso. Então, primeiro ponto, entender essa parametrização que eu explico sempre para que você consiga triplicar as suas reservas através desse método que eu explico para vocês. Próximo ponto também é você entender que, às vezes, essa pessoa pode ter se isolado porque ele não tem um ambiente legal em casa, ou ele está viajando a trabalho, alguma coisa, que as viagens de trabalho já estão retomando, já estão voltando de novo. Então, você entender que às vezes ele pode ter ido trabalhar e ele preferiu ficar num apartamento porque as despesas talvez para estar comendo fora o tempo inteiro não iam ser interessantes, né? Então, vocês veem aí que muitas das pessoas estão preferindo, optando por ambientes que possuem cozinha compacta, né? Então, por exemplo, aqui no hotel a gente tem, eu acho que são uns 8 apartamentos que são kitnets, mais uns 13 apartamentos de família ali, mais ou menos aí uns 20 apartamentos, 22 apartamentos que tem cozinha compacta, num total de 51. No total de 51, temos 22 apartamentos que tem cozinha compacta. E são os apartamentos que mais têm procura, são os apartamentos que as pessoas mais têm interesse. Por quê? Porque fazem as refeições dentro de casa e aquilo torna a viagem mais barata. Óbvio, assim, não posso dizer você que a situação, muitas das pessoas não estão sofrendo com pandemia, beleza, estão com um salário bom, mas tem muita gente que teve uma certa redução na renda familiar. Então, às vezes, ele quer viajar, porque todo mundo gosta de viajar, todo mundo quer essa experiência, porém, ele não tem condições de ir para um lugar que ele tem que fazer todas as refeições na rua. Então, isso é algo que também agrega muito, uma cozinha compacta dentro do seu ambiente. Próximo ponto também, a gente fala sobre tarifas diferenciadas para acompanhantes. Pô, eu tô lá, eu cheguei para trabalhar, cheguei sozinho, tô ali, trabalhando, putz, gostei tanto do lugar, o lugar é tão legal, né? E, pô, é bacana isso é um detalhe também que vale a pena ressaltar, que o seu meio de hospedagem, ele tem que ser tão legal a ponto de você dizer assim, cara, eu queria morar aqui, eu tenho vontade de morar aqui, olha que apartamento aconchegante, legal, você tem aquela sensação, eu passaria uns dias aqui, é muito legal aqui, eu gosto muito desse ambiente, e não você ter um lugar simplesmente aquele lugar frio, né? Sem ser acolhedor, sem proporcionar uma boa experiência. Então, você tendo esse ambiente, a pessoa chegou lá para trabalhar. Eu cheguei para trabalhar. Pô, gostei do lugar. Pô, que legal. Pô, vou convidar minha mulher para vir para cá. Eu acho que gostei tanto. Minha mulher vai gostar também. Vai gostar de trazer minha filha também. Vai ser bem bacana aqui. Então, eu terminei o quê? Você provocou uma extensão da minha hospedagem simplesmente porque você tinha um local aconchegante. Isso é um ponto, né? Às vezes a reserva foi só para a semana, porque você proporcionou, e aí ele resolveu aumentar essa duração da estadia. Isso pode acontecer, isso acontece várias vezes aqui no hotel, por exemplo, várias vezes isso acontece. A pessoa fazer uma reserva, 3 dias, né, 3 noites, na verdade, chegou aqui, no quarto noite faz, teria como eu estender mais 2 noites para eu passar o final de semana aqui e eu chamar minha família? Pode, não tem problema nenhum. E aí a gente faz uma tarifa diferenciada para acompanhante. Não necessariamente preciso seguir, digamos, a risca. Não, se for mais uma pessoa. Cara, mas lembra, esse cara já pegou minha semana. Foi bom, foi positivo isso. Então, se ele pegou minha semana, ele me ajudou, eu também ajudo ele. A gente troca, né? Quando eu digo assim, a gente troca isso. E cada vez mais a minha avaliação cresce, né? As minhas indicações aumentam. E quanto mais indicação eu tenho, menos comissão eu pago, né? Porque eu não pago nada para o boca a boca. Você não paga comissão para ter uma reserva que foi indicação. Concorda comigo? Então, esses são pontos que você tem que estar atento. E próximo ponto também, a gente poderia falar sobre você atrair famílias. Né? Então, pô, quero atrair família, beleza. Você falou um pouquinho sobre pessoas que vão trabalhar, mas agora a gente poderia falar um pouquinho sobre famílias. O que eu poderia falar sobre famílias? Eu poderia falar sobre entretenimento para as famílias, né? Ou seja, você proporcionar entretenimento. Cara, eu tenho uma casa legal, eu tenho um apartamento espaçoso, então você tem um retroprojetor, um sofazão confortável. Cara, isso é um investimento. As pessoas falam assim: não vou botar um sofá bacana porque as pessoas vão estragar o meu sofá. Não, não vai estragar o sofá. Pensa como aquilo é um investimento de uma empresa. É o mesmo que tu tem uma empresa, sei lá, um salão de beleza e tu coloca cadeiras de plástico para as pessoas sentarem, porque as cadeiras de couro não vai ser legal não, porque vão desgastar minhas cadeiras de couro. Tá entendendo? Eu sei que são comparações completamente, digamos, fortes, né? Assim, né? Você vai dizer, cara, qual a comparação que ele está fazendo? Mas é para você entender que muitas vezes as pessoas querem colocar sofá, né? Às vezes
segunda mão, ou um sofá que já era da sua casa, que o sofá já está com as espumas, que você quase que senta na madeira do sofá. Então é importante você entender que essa experiência com um projetor atrai famílias. Imagina você fazer uma foto bem legal, escurinho, um filme passando, e você pegar uma foto de lado assim, mostrar aquele sofazão, uma família deitada, assistindo um filme no projetor. Não traz uma sensação de dizer, cara, eu queria estar aí com a minha família, olha que sofazão massa, olha que bacana. Você não tem essa sensação, não? Pois eu tenho, cara. Eu penso muito sobre isso. O próximo ponto, você que quer atrair crianças, como eu falei no começo da live, em relação à brinquedoteca. Cara, eu tenho uma brinquedoteca, eu tenho uma caixa de brinquedos, eu tenho uma mesinha pequena para a pessoa desenhar, né? Como minha mãe fala, como naquele negócio, chama-se plotter, acho que plotter é o nome, que é feito um rolo de papel que entra pela mesa assim, e a pessoa tá, quem quiser esse plotter de papel, minha mãe tem um ateliê, ela fabrica esse tipo de coisa, você me manda um contato aí que eu lhe mando você para ir falar com ela. Então, assim, uma mesa onde você pinta, onde você risca, a criança desenha, brinca, uma caixa de brinquedo, uma coisa lúdica, né? Um ambiente preparado. Quantos vocês veem, quantos concorrentes de vocês oferecem isso? Quantos de vocês veem algum concorrente oferecer isso? Ninguém oferece, pô. Ninguém. Aí por isso que eu não digo, quando você entende, você prepara e você gasta um pouquinho, você queima um pouquinho de neurônio, você vai dizer assim, nossa, é verdade o que o Lagreca está falando. Tudo que ele está falando, eu não faço nada disso. E eu quero hóspede dia de semana, o quê? Na força? Na marra? Você entende o que eu estou falando? Então, às vezes, é porque você não tem hóspede durante a semana, porque você não está preparado para isso. Não é que às vezes não tenha demanda. Pode ser que também não tenha. Mas, se tiver, você está preparado para isso. Ah, Lagrec, como é que eu crio demanda? Aí é o tema de uma outra live. A gente poderia falar sobre marketing de conteúdo aqui, que eu poderia falar mais uma hora aqui para vocês. Sobre marketing de conteúdo, sobre trabalhar Instagram, Facebook, porque eu estou falando aqui exclusivamente da maioria das pessoas, né, da grande maioria das pessoas aqui que estão trabalhando com Booking, com Airbnb, né? Então, esses são pontos aí que a grande maioria trabalha. Eu não quero entrar mais a fundo, porque se às vezes não tem demanda, fazer um anúncio pago, gerar um conteúdo, né? Então, isso são pontos que dariam uma próxima live. Outro ponto também, né, que eu falei aqui, em relação a ambientes confortáveis que proporcionem a interação familiar. Então, às vezes, um centro, com um puff aqui, uma cadeira ali. Eu não estou falando nada que é luxuoso, não, tá? Eu falo algo que proporcione uma interação familiar. Que as pessoas se comuniquem, que seja um ambiente agradável. Lembra, você não quer trazer as pessoas durante a semana? Então, às vezes, a pessoa tem uma mãe que está aposentada, um pai que está aposentado, uma avó, e eu falo assim, cara, eu podia trazer minha avó para cá, tirar ela um pouquinho de casa, né? Você sabe que as pessoas da terceira idade sofreram muito com essa pandemia, né? Por conta do risco que elas corriam. E agora, o que as pessoas estão buscando? Uma reconexão familiar. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso é o próprio Airbnb que falou, numa pesquisa que ele fez recentemente, que as pessoas estão buscando por uma reconexão familiar. Então, você tem ambientes que se conectam, que sejam legais de estar. Agora, você tem aquele ambiente frio, com aquela luz branca de hospital, parecendo uma farmácia, parecendo um hospital, e não tem interação nenhuma, não é um lugar legal. Você faz, eu não sei por que eu não recebo hóspede durante a semana. Porra, porque o lugar não é legal para ir. E quando as pessoas vão durante a semana, as pessoas vão simplesmente para dormir, passam um dia na praia, passam um dia no parque, passam um dia numa trilha, sei lá, do que tem para fazer no teu destino. Então você tem que entender que você precisa proporcionar condições para que isso aconteça. Tá? Isso aqui é super importante. Então, todos esses detalhes que eu trouxe para vocês são pontos que eu aprofundo muito mais dentro de uma metodologia que eu tenho, porque eu não tenho tempo hábil para isso, para não ficar uma live muito longa, muito cansativa, mas são um método que eu falo, que é o método da hospedagem lucrativa, para que você consiga triplicar as suas reservas através dessas ações. Isso aqui é um ponto, uma ponta do iceberg. Tem muito mais coisas para você fazer, tem muito mais coisas para você imergir dentro desse universo, para que você anule os seus concorrentes. Quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, quanto melhor sua metodologia, maiores são as chances que você tem de anular a concorrência. Por quê? Porque a grande maioria dos gestores não buscam se informar, não buscam se atualizar e eles seguem no piloto automático, achando que botar preço e disponibilidade na plataforma, as coisas vão acontecer. E as pessoas não estão mais buscando por isso. Até porque muito das rendas familiares foram diminuídas, as pessoas estão gastando dinheiro com mais prudência, estão buscando investir em experiências. Então, quanto melhor eu proporcionar praticidade, comodidade, conforto, agilidade, tudo isso impacta na experiência.
Então, se eu quero hóspedes durante a semana, eu preciso entender cada um desses pontos para que eu consiga trazê-los e ter a melhor receita por quarto disponível, ou seja, o melhor RevPAR, ou seja, dinheiro no bolso. Simples assim. Beleza? Turma, muito obrigado pela presença de todos vocês. Estou vendo aqui, ó, bastante gente no YouTube hoje. Obrigado pela presença de todos vocês, tá? Pessoal do Instagram, quem gostou do vídeo aqui, desce o likezinho nesse vídeo aqui. Você que tá me vendo aqui, não tá no meu canal do Telegram, entra aqui no canal do Telegram. Você que tá me vendo no YouTube, aqui embaixo tem um link do canal do Telegram. Entre no canal do Telegram, se inscreva aqui no YouTube, ative as notificações. E vocês que estão me vendo aqui no Instagram também, não deixa também de me acompanhar lá no YouTube, tá? Deixa teu coraçãozinho aqui, não deixa de comparecer às lives. E amanhã, de 11 horas, eu vou falar exatamente do tema que vocês mais gostam, tá? Eu vou falar sobre custo do quarto vazio amanhã. Amanhã é dia de custo do quarto vazio. Amanhã se preparem, que amanhã a cabeça de vocês vão fritar. Então, papel e caneta na mão. E eu estou pensando, eu não vou dar certeza, mas talvez eu possa fazer uma live diferenciada através do YouTube, tá? Eu abri meu bloco de notas aqui, então se vocês quiserem me assistir, né, você está me vendo aqui no Instagram, quiser ver uma live, se você for uma pessoa mais visual, corre para o YouTube e entra no meu Telegram para você ser avisado quando eu for fazer a live amanhã sobre custo do quarto vazio, beleza? Fiquem com Deus, turma. Muito obrigado e até amanhã às 11 horas da manhã. Fui!